Alô pessoal, boa noite, Samuel Jesus. Pessoal, eu vou falar dentro do que eu observei, né, no segundo Fórum Conservador realizado em Feira de Santana, né, que todo mundo tem ciência aí. Algumas coisas me chamou a atenção, como por exemplo a presença do ministro João Roma, né, o ministro do governo Bolsonaro. Ele esteve presente. Ele é possivelmente um possível candidato a governo pelo estado da Bahia, da parte do presidente Jair Bolsonaro, e ele vem tentando, será a primeira vez que a gente vai ter uma terceira via realmente, fora desse eixo, com possibilidade de ganhar, já tivemos uma terceira via, né? Fora PT e carlismo, já tivemos, mas com pouca chance de ganhar, e não ganhou, claro. E obviamente agora nós temos a oportunidade de colocar uma terceira via, né, fora dessas essas duas ideias, né, de pensamento que vêm só atrasando a Bahia, o carlismo e o petismo. A presença do João Roma foi muito interessante porque ele trouxe à luz algumas coisas que nós particularmente já sabia, obviamente que não na particularidade dele como ministro e do contato dele com o presidente Jair Bolsonaro. Ele pôde perceber algumas coisas que só revelou aquilo que eu particularmente já conheço do Jair Bolsonaro, da pessoa como ele é. E isso foi muito bom, né? A atuação do ministro, os feitos desse trabalho com o presidente Jair Bolsonaro, isso foi muito bom, né? A presença dele em si já é um fato que denota uma certa aproximação e preocupação do Bolsonaro com a Bahia, já que ele provavelmente deve ser o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, teve uma participação que eu julguei também de mais importância, não a presença em si, mas a fala, o discurso do Davi Salomão, né? Quem creio que muitos já conhecem, Davi Salomão. O Ricardo Souza também teve uma participação, uma fala muito curta, porque por causa do tempo exíguo e tal. E o Davi Salomão teve um maior tempo, uma maior oportunidade de expressar aquilo que ele pensa, né? E que ele reverbera. E eu particularmente gostei, tá? E ali algumas dissonâncias, algumas divergências de opiniões, e eu vou tentar trazer à luz o que isso pode... o que é que faz com que as pessoas tenham alguma percepção diferente. Por exemplo, a gente tem que ler, entender a fala, tanto do Ricardo, como ele vem falando, e como o Davi Salomão também tem falado, desde 2018. Então, eles carregam esse discurso desde 2018. Eles foram vítima do engano que levou o presidente a ser enganado e ser traído. E essa traição, pessoal, a gente tem que entender essa traição no sentido macro da coisa. Essa traição que eles tramaram, eles todos, né, não só o daqui da Bahia, contra o presidente Bolsonaro, poderia colocar o presidente numa situação muito difícil e até na possível queda do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o nosso repúdio a deputada que traiu o presidente Jair Bolsonaro por conta dessa questão toda, não só pela oportunidade que esse homem deu a esse pessoal, e esse pessoal o traiu. Então, a gente precisa entender o Davi Salomão, o Ricardo Souza, nesse contexto, que para eles ainda não terminou. Por quê? Pode-se acontecer que o presidente repita o erro. Então, o que eles querem é não deixar o presidente errar novamente no tocante à Bahia. Então, é isso que a gente precisa entender. Eu vejo muita legitimidade e muita genuidade na fala do Davi Salomão. Então, eu tenho observado por quê?
É nosso dever, é nosso papel. É nosso papel não carregar a bandeira de um candidato ou outro. É nosso papel acompanhar, analisar, entender e passar um escrutínio se esse cara, seja ele quem for, realmente ele vale o seu voto. O problema é que nós eleitores, ainda não conseguimos colocar nossa responsabilidade em jogo. A nossa qualidade do eleitor ainda é muito ruim. O eleitor brasileiro ainda é muito ruim nas suas escolhas. Ele precisa melhorar. Se nós não melhorarmos como eleitores, os políticos não vão melhorar como políticos. E aí eu deixo uma dica para os que se elegeram e os que irão se eleger. Mantenham um link com o povo. Esse link não é impossível, porque o presidente mantém esse link com o seu povo. Ele mantém esse link com os diálogos, ele mantém esse link com as visitas, com a aproximação, onde quer que ele esteja. E às vezes ele coloca o GSI, que faz a segurança dele numa situação às vezes desconcertante, porque ele é espontâneo, o Bolsonaro é espontâneo, quebra protocolo, enfim. Então ele consegue manter esse link com o povo, seja nas lives. E os políticos não entenderam que a política mudou. A política mudou. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor exigente. O eleitor conservador é um eleitor exigente. É um eleitor que lê. É um eleitor que defende com a ferro e fogo os seus valores e princípios. Então, o político ele precisa atender essa demanda. Que essa demanda é nova, porque esse eleitorado é um eleitorado novo. Ele acordou, despertou para a condição dele como eleitor. Então, a fala do Davi Salomão eu achei muito pertinente, porque uma das maiores virtudes, e quem diz isso é Aristóteles, é a coragem. Porque a coragem, ela garante todas as demais outras virtudes. Então, assim, e ali, o Davi Salomão, eu não estou fazendo propaganda do Davi Salomão, eu estou relatando os fatos como eu os observo. Então, o Davi Salomão, ele teve a coragem de ele expressar aquilo que ele acredita diante da presença do ministro. Em vez de, como outros poderiam ter a bajulação, já que aqui tem um ministro do Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, etc. Não, ele teve a coragem de manter o discurso dele e falar na presença do ministro que ele não acredita nesse rompimento de mais de 20 anos de relação dele com o Assemineto. E isso ficou muito claro e patente. E isso é importante que o Davi Salomão tenha falado isso, porque é importante também que o ministro João Roma, ele venha e declare isso, declare a posição dele. Como disse o Magno Malta, o homem, você não pode separar o homem das suas ideias. Então, das suas ideias e suas crenças. Então, é importante que o ministro João Roma nos faça conhecer melhor ele, para que ele possa vir a nos representar e, obviamente, não seja mais um traidor do presidente Jair Bolsonaro. Então, ponto para o Davi Salomão, que ele expressou aquilo que ele vem reverberando e dizendo, né? Ele é coerente nos discursos, e isso é muito importante a gente analisar. Pessoal, o momento que nós vivemos é um momento crítico, e nós precisamos ter parâmetros para escolher nossos candidatos. Eu não posso escolher uma pessoa porque ela vai me dar alguma coisa, porque ela vai me prometer. Não, eu preciso escolher uma pessoa que esteja à altura da minha representação, daquilo que representa para a nossa cidade, para o nosso estado. E nós temos uma oportunidade de ouro. E aqui um recado para todos os que pretendem se candidatar a algum cargo. Pessoal, nós temos uma oportunidade de ouro. Perdemos um pouco em 2018. Nós temos agora uma oportunidade de ouro. O Bolsonaro vai se reeleger e vai eleger a maioria
de governadores, deputados e senadores. E aqui na Bahia, nós poderemos eleger bons deputados estaduais e federais e, quiçá, Deus queira, o governador e o senador alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. E aí eu conclamo a todos que se juntem, porque nós poderemos fazer muito mais juntos. Não há momento para rusga. As diferenças, cada um apoia seu candidato, mas se unam, vocês que são líderes, que são os candidatos, vocês podem participar e estão convidados a participar do Consciência Política. No Consciência Política é um movimento de caráter intelectual, não visa tratar de nomes, mas sim de ideias. Então, a maior das virtudes que o Aristóteles defendia é a coragem, e eu concordo. Simplesmente porque concordo? Porque o momento em que nós vivemos, nós não podemos prescindir da coragem. Nós precisamos de homens que defendam a ferro e fogo aquilo que ele acredita. E o Davi Salomão, esse cara que representa essa ideia é o Davi Salomão, certamente. Eu conheço também o Ricardo Souza, é um cara que tem a minha admiração e também é um cara corajoso, porque, pessoal, botar a cara para bater, são poucos que têm essa coragem, tá? Então eu também tô tendo essa coragem aqui de falar, de mostrar para vocês o que eu penso, o que eu sou. Então, vocês vão saber quem é Samuel pelo que ele fala. E o que ele fala, ele vai repetir sempre. Ele assina embaixo. Ele vai corrigir, obviamente, se houver algum equívoco, algum erro, alguma percepção, mas faço aquilo que creio. Eu faço aquilo que eu gosto. Eu sou feliz porque eu sempre lutei por fazer e fiz aquilo que eu gosto de fazer, ok? Então, assim, isso nos realiza. Hoje a gente está lutando por um Brasil melhor. Um Brasil que seja melhor para nossos filhos, nossos netos, para as futuras gerações, porque o amanhã a Deus pertence. Amanhã a gente pode não estar aqui, nós não sabemos o dia da nossa finitude, porque só a Deus cabe saber. Então a gente luta pelo que é perene, para que as nossas ideias, os nossos valores, eles permaneçam, porque o que está em jogo é a nossa cultura, os nossos valores, e quem vai sofrer mais é as futuras gerações, se nós não deixarmos algo para ele. Então, repetindo Aristóteles, a maior das virtudes é a coragem. Por que a coragem, Samuel? Porque a coragem, você está lutando contra aquilo que é contrário ao que você defende. Enquanto que a bondade, o amor, todo mundo defende isso. Amor, paz, harmonia, democracia. Mas lute contra quem está lutando contra a democracia. A virtude, Aristóteles deixa muito bem claro, porque a coragem é a garantia de todas as outras virtudes. Deus abençoe. Samuel Jesus, um entusiasta de Jair Bolsonaro.